Professor, um eterno aprendiz. Esse é o tema do vídeo de hoje, vamos refletir sobre isso. Aproveita! Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixa seu like, deixa seu comentário. Com isso, o YouTube entende que vocês estão gostando e podemos abranger mais professores, mais pessoas. Vamos lá? Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Foi inspirado na poesia de Gonzaguinho, que é o que nós vamos refletir o tema do vídeo de hoje. O professor, um eterno aprendiz. E Gonzaguinha ainda completa dizendo: a beleza de ser um eterno aprendiz. De fato, todo professor é um eterno aprendiz. Nós aprendemos o tempo inteiro. Eu estou aqui, no meu escritório, onde eu gosto de estudar, onde eu gosto de aprender. A gente aprende com os livros, não é verdade? A gente aprende de diversas formas. E no vídeo de hoje nós vamos refletir o que aprender, para que aprender, como aprender. Essa é uma reflexão interessante porque nós somos muito cobrados pela sociedade, que a gente esteja cada vez mais capacitados, mais preparados. Porque a sociedade sabe que a gente causa impacto na vida das pessoas, que nós trazemos desequilíbrios intelectuais. Eu tenho falado disso em outros vídeos. E as pessoas olham para nós como profissionais que de fato detêm o conhecimento. Então, a importância de aprender o tempo todo. Mas será que é importante só aprender conhecimentos técnicos? Essa é uma outra reflexão que a gente precisa fazer. E aí nós vamos discutir 4 pontos importantes nesse processo de se tornar um eterno aprendiz. Vamos lá? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui em ser professor um eterno aprendiz é a formação. A formação inicial, a graduação, depois a pós-graduação, que se divide em lato sensu e stricto sensu, e as formações específicas, que a gente pode chamar também de formação em serviço. Essas são muito importantes. Por quê? A formação inicial, ela abre a porta para a nossa profissionalização. A pós-graduação, ela ajuda a gente a aprender mais, mas de fato é a experiência, a formação em serviço, temas específicos que também nos fortalecem. Por quê? Se eu trabalho com criança, eu tenho que entender de criança, então eu tenho que fazer cursos sobre características de criança, cognição, psicomotricidade. Se eu trabalho com adulto, a realidade do adulto. Se eu trabalho com adolescente. Então, essas formações, elas devem estar a serviço do nosso trabalho cotidiano e da nossa atuação. Outra coisa importante nesse movimento de formação é a atualização. O professor, ele é um eterno aprendiz porque ele precisa se atualizar constantemente. Gera lei o tempo todo, gera parecer, novas reflexões, pesquisas, livros. Olha aqui, eu amo o meu espaço porque eu sempre estou em busca do que está se discutindo agora, por exemplo. É ensino híbrido, é planejamento reverso, não é? São tantas possibilidades, a gente precisa estar atenta e ver o que é melhor, o que é que a gente pode atuar. Então, de fato, as formações nos tornam o tempo inteiro professores que aprendem eternamente, ou seja, professor, um eterno aprendiz. Segundo ponto, que o professor é um eterno aprendiz. Aprender com os outros. Nós aprendemos com os nossos colegas, nós aprendemos com os estudantes, nós aprendemos com as famílias, nós aprendemos também nas nossas experiências familiares e pessoais. E toda essa aprendizagem com os outros nos fortalece para sermos um professor muito mais atento ao que está acontecendo, um professor que analisa a realidade, um professor que entende que ele não é o detentor do saber. Eu já trouxe aqui no início da minha fala. Será que é importante a gente só entender de conhecimentos técnicos, que inclusive são as formações que traz para a gente? E a gente entender que o outro sabe muito e que pode nos ensinar. E que aprender com o outro facilita bastante o nosso fazer diário como professor.
Então, colega professor, se abra para aprender com o outro. Não tenha vergonha. Muitas vezes o seu colega faz uma atividade melhor do que você, tem uma habilidade que você não tem e você aprende com ele. E também você não precisa ter vergonha de dizer: isso aqui eu não sei fazer, me ensina. Isso fortalece muito e nos torna, de fato, um eterno aprendiz. O terceiro ponto que nos faz um professor, um eterno aprendiz, é aprender para ensinar. A aprendizagem das formações, a aprendizagem com o outro, nos move por quê? Porque o sentido da gente ser um eterno aprendiz é para ensinar. Nós queremos estar mais preparados, mas é preparado no sentido pleno, preparado com conhecimentos técnicos, preparado para lidar com pessoas, preparado para ter melhores técnicas, melhores metodologias. Tudo isso dá sentido para o professor porque ele quer o quê? Aprender para ensinar. Aí é mais um ponto que nos move. Eu quero aprender, porque eu vou ensinar melhor. E isso me torna, sim, um professor, um eterno aprendiz. O quarto e último ponto que eu coloco aqui como uma reflexão de um professor, um eterno aprendiz, é a autoaprendizagem. Aprendemos com as formações, aprendemos com os outros, aprendemos para ensinar. E eu deixei esse por último, a autoaprendizagem, porque envolve autoconhecimento. Quem sou eu? Como eu me comporto? Como eu ensino? Como eu lido com o meu estudante, com as famílias, as minhas relações, as minhas emoções, os meus sentimentos? Eu me autoconheço? Eu tenho autoaprendido saber quem sou eu mesma? Eu tenho falado o tempo todo aqui nos vídeos que parte importante do professor é a pessoa e parte importante da pessoa é o professor. Você tem professor autoaprendido quem é essa pessoa? Que tem um professor aqui dentro? Que tem se enxergado? Inclusive pega a aprendizagem das formações, a aprendizagem com os outros e a aprendizagem de ensinar e faz toda essa junção e diz assim: com tudo isso eu me autoaprendo, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso chegar, eu sei quando eu devo recuar, eu sei quando eu controlo as minhas emoções, eu tenho estratégias, eu respeito o outro, eu me respeito. Isso é muito importante nesse processo, porque nós somos de fato eternos aprendizes. Esses 4 pontos nos faz nos eternizar nesse processo de aprendizagem. É muito importante ter muito cuidado, né? Ter generosidade com nós, professores, para que a gente não sinta peso, para que a gente não se sinta acumulado e que aprender de fato seja um prazer, seja algo que valeu muito a pena ter feito tal curso, valeu muito a pena ter ouvido fulano e aprendido com ele, valeu muito a pena ter dado tal aula e valeu muito a pena olhar para mim, porque nesse movimento eu vou gostando cada dia mais de me eternizar aprendendo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aproveita, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora. Deixa seu like, deixa seu comentário, tá certo? E conte sempre com sua colega, professora Ana Virgínia, gestora de convivência, que assim como você, é uma eterna aprendiz. Um beijo grande e até a próxima, meus amores!